E aí, rapaz, você não gravava só de manhã? Rapaz, não tem esse negócio não, amigo. A hora que rola negócio, a sensação, rola a oportunidade, eu vou gravando, aproveitando. Eu acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz, porque o trânsito é ruim. Mas ao mesmo tempo, agora você passa rápido, de repente acaba o trânsito, porque eu estou fazendo alguma coisa legal, transmitindo informação, pensando. Eu venho sempre pensando alguma coisa, agora eu estou passando informação. Só antes de eu começar a falar dos perigos da projeção, se não terminar hoje, eu continuo amanhã. Eu estava ali no sinal, né? Aí, tranquilo, todo mundo passando pela contramão, fiquei quase um otário ali sozinho. Eu e um carinha atrás de mim, né? Tá, aqui é normal, o pessoal, muita gente mal educada, né? Aí quando eu parei, eu só tô vendo 2 guardinhas ali, multando todo mundo, cara. Todo mundo multado. Aí teve um cara que entrou no posto assim, ficou parado ali como se fosse... Ele foi pela contramão, né? Quando ele viu que tava multando, ele parou no posto assim. Aí fingiu que ia abastecer, mas não deu jeito, não foi multado. Mas enfim, vamos lá. Os perigos de fazer coisa errada, né? Uma hora o karma pega. Bom, vamos lá. Eu fico sem muita luz aqui. Eu não sei se eu ligando aqui melhor, acho que não. Daqui a pouco eu ligo uma luz aqui quando começar a escurecer mais. Eu tô saindo ainda mais quase 6 horas aqui agora. Tá quase... São 5 para as 6 da noite. Quase noite, né? Bom, as pessoas comentam que o que é perigoso no que diz respeito à projeção astral. Saulo, o cara no meu centro falou que essas coisas só pode fazer no centro. Balela. Quem está falando isso, grandes merda, mas sou eu, Saulo. Eu estou falando com convicção. Eu estudo isso, passei por questões iguais a essa e outras. Estudo há 25 anos isso. Essa semana eu tive uma coisa que fazia muito tempo. Eu tenho 2 semanas seguidas, acho que são 13 dias para falar a verdade, eu estou saindo do corpo lúcido toda noite. Não estou cansado, não estou perdendo energia, né? Eu tenho estado lúcido. É muito difícil isso acontecer. Assim, olha que está rolando uns assédios aí, mas mesmo assim eu estou saindo. Não quer dizer que eu seja não. É porque você vai alcançando um nível maior de consciência no dia a dia, aquilo vai repercutindo. Eu espero que quanto mais você vai ficando velho também, né, a energia vital talvez seja um pouquinho mais frágil, vai ficar mais fácil ainda a rememoração, os hormônios do corpo vão diminuindo um pouquinho. Eu acho que a minha lucidez vai melhorar na minha idade avançada. Cara, balela, gente que não sabe o que está falando, tem que ter respeito, mas não sabe o que está falando, não sabe, isso é simples, não é nada. Eu não sei muitas coisas e tem outras que eu falo, isso aqui eu não sei direito, não sei profundamente, é minha opinião, mas isso que eu estou falando é convicção, certo? Eu estudo esse negócio, eu sei o que eu estou falando, disso eu me garanto, nesse assunto que eu vou falar agora. Você, cara, eu vou no quarto, agora nem tanto, mas por exemplo, saio do corpo e minha esposa fica adormecida ali uns 30 centímetros. Às vezes fica dentro da faixa de cordão de prata. As pessoas saem dos seus corpos e não é... Qual é o perigo de sair do corpo? Não, porque pode encontrar espírito e ele pegar você. Pode encontrar espírito de um jeito ou de outro. O espírito te encontra no corpo. O fato de você sair do corpo não quer dizer... O espírito conversa com o seu inconsciente. Isso é teoria minha. Mas eu já fiz isso algumas vezes, algumas muito forte, onde eu saía do corpo e conversava com o inconsciente de uma pessoa dentro do corpo. Aconteceu isso no centro espírita, que eu já contei esse relato algumas vezes. Eu estava fora do corpo e eu dava um comando para a pessoa repetia tudo que eu fazia, aceita, e eu ouvia e conversava com ela. Às vezes a pessoa está dormindo ali, flutuando, já conversei com muita gente, responde tudo, responde no corpo, responde fora do corpo, responde inconsciente. O inconsciente responde de todo jeito. Ele responde como um grito, é imediato. Se você gosta de fulano, não, ele não mente. Ele não mente. Então os espíritos já têm acesso a você no corpo, o assédio que acontece no corpo é tão intenso e às vezes até pior do que acontece fora. Por quê? Porque você não tem noção do que está acontecendo, você está sendo dominado, não sabe qual é a origem, você se sentindo mal, acha que é o corpo, não é. Né? E um sonho, quando você tem um sonho, você ainda tem um sonho ruim e fala, caramba, isso pode ser um aviso. Você ainda liga a espiritualidade. No corpo você nem isso consegue. Você não sabe qual é a origem. O assédio no corpo é exatamente o mesmo, se não pior do que acontece fora. Quando acontece fora do corpo é só a consequência do que já vem acontecendo. É a mesma coisa eu falo. Quando alguém tem que ir para o umbral, ela já está no umbral antes de desencarnar.
Então, quando desencarna, é só a assinatura, é a finalização do contrato, é a bater de martelo de uma vez por todas. Beleza, agora você vai de vez, não tem mais corpo para se esconder, porque a sensação ruim, a tristeza interna é exatamente a mesma. Eu vou ligar minha coisa aqui, sem tirar nem pôr, até que fica pior, inclusive, não deixa assim por enquanto. Sem tirar nem pôr, tá? Então, toda conversa respeita, não briga com ninguém, às vezes dá um sorriso, compreenda, não se coloca acima dos outros. Eu faço muito isso, eu tenho muito cuidado. Nos vídeos aqui eu falo, assistir quem quer, né? Ninguém é obrigado a assistir. Eu não forço ninguém a isso. Isso não é uma questão, é uma questão de estudo, de dedicação. Então, essa coisa de tem que fazer no centro, porque não, conversa. Inclusive no centro é mais difícil, porque as pessoas vão para centro e vão ficar tudo deitadinho uma do lado da outra. Tem ali a aura das pessoas, né? Um assinando, pegando a aura do outro, ficando ali englobado, encapsulado um no outro, trocando informação, a dificuldade. Tem gente que vai para esse centro, diz que estão saindo do corpo em grupo. Não, é muito difícil, pode acontecer, mas não é bem assim que funciona. A projeção astral profunda é um estudo muito grande, é como se fosse quase que um controle do processo da reencarnação num nível bem pequenininho. Você realmente aprende a entender como é a ciência da encarnação quando você aprende a sair do corpo. Como é essa aula, essa ciência da encarnação? Você cuida das energias, que é o que fica no meio, né? Para cuidar das energias com controle bem feito, além de você entender a mecânica do processo, corpo físico, corpo energético e corpo astral, o energético cuidando dos outros três, tá? Para ir é mais demorado mesmo, porque estou indo para casa agora, tá? Você tem que ter controle consciencial. Para ter controle consciencial, você tem que estar bem emocionalmente. Para estar bem emocionalmente, você tem que estar trabalhando muito bem o nível do direcionamento dos seus pensamentos diariamente, sabendo que e as ações também, porque toda ação gera uma reação energética, né? E todo pensamento vai gerar automaticamente uma repercussão também emocional e um possível acesso de assédio. Ainda mais se você for um trabalhador ou alguém, então você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você faz, né? Às vezes você até quer relaxar, o cara quer sentar ali, o cara me mandou um e-mail esses dias, até falou, Saulo, às vezes eu quero sentar, ele falou assim, eu quero ver um pornozinho, porra, sentar ali, ver meu pornozinho, bater minha mãozinha ali e tal, assim mesmo, velho, o e-mail do cara. E eu queria saber se é problema. Eu falei, bicho, não. Se masturbar não é problema. Agora, o desequilíbrio pode levar a um... Por que acontece? É problema ver sexo? Nenhum. Qual problema? Não, porque a igreja... Não, bicho, é sexo. Você nasceu de sexo. Meu Deus! Eu sou fruto de uma putaria. Cara. Ainda que seja no sentido do amor, que se juntou. Mas ali... Ou você foi de proveta, né? Mas o negócio foi o seguinte, a maioria das vezes ninguém queria nem que você nascesse, era só o prazerzinho, você veio de gaiato no negócio da encarnação aí. Então é muita complexidade para coisas simples. O sexo é simples, se masturbar é simples, é inclusive conhecer seu corpo, dominar. O que não é legal é o constante busca disso para satisfazer, por exemplo, pessoas morrem com vontade sexual e com desejos loucos, seja qualquer tipo de desequilíbrio, né? Desequilíbrio sexual, então é muito comum que eventualmente espíritos se aproximem de outros para poder puxar aquela energia sexual, sentir um pouquinho de prazer. Todo mundo quer sentir uma safadeza, né? Isso é normal. Então quando você ultrapassa o limite, você tem naturalmente um aspecto nesse sentido. Mas vamos voltando aqui para eu não fugir muito do tema. Os perigos que existem, a pessoa pode chegar e falar assim, Saulo, eu posso sair do corpo, morrer e não voltar mais? Cara, você pode, mas isso vai ser a morte dos sonhos, né? Por que pode? Porque alguma coisa pode... Saulo, eu passei por um assédio muito forte, porque eu saí... Não, você não passou pelo assédio porque você saiu do corpo. Você passou pelo assédio porque você estava dentro de uma específica faixa e aquela faixa estava no corpo e repercutiu fora dele. Então não foi a projeção astral que te levou a um desencarne, foi o processo que você estava passando na média da sua energia no dia a dia. Uma pessoa morre dormindo, existem vários fatores que podem levar a isso, né? Aí tem gente que fala... Alguém pode entrar no meu corpo? Não pode. Os chakras, quando você sai, você leva um pouco de energia e deixa outra. E os chakras, por padrão, ele meio que trava o processo. Até o corpo ao redor fica tipo um casulo fechado, denso. Você sente isso mesmo na questão da acoplamento, da faixa de atividade do cordão de prata. Você está fora, sente aquela coisa muito forte na faixa de atividade do cordão de prata.
e o peso que é ali, o som que dá, aquilo tudo é o corpo jogando coisas na aura. Os espíritos são sentem na aura da gente, eles também sentem essa densificação. É porque não é que é ruim, é como se você entrasse numa gelatina. Entrar na gelatina, por mais que você é denso, é gelatinoso, é grosso, né? É um caldo, é como se fosse um caldo de feijão com farinha, né? É um negócio bem denso, porque é aquilo que faz o processo físico, né? A gente vai alcançar aqui. É muita coisas assustadoras. Ah, Saulo, certa vez o Valdo Vieira, num processo dele, passou por uma assédio muito forte. Não, esses caras fazem amparo num nível muito alto. Para você ter ideia, a gente não consegue chegar em todos os lugares no umbral. Não se preocupe, você não chega. Primeiro que você não chega porque a questão energética faz você voltar imediatamente. Segundo, porque tem guardiões, tem lugares que você não passa. Ah, como é isso, Saulo? Como tem aqui. E seu mentor não vai deixar você ir muito longe. Né? E tem a questão da própria densificação do local, que você vai tracionar seu coluna de prata, vai trazer você de volta. Eu vou dar um susto e você vai voltar. Você não chega em determinados lugares, a não ser que seu mentor te ajude a chegar para fazer um determinado tipo de trabalho específico. Mas mesmo assim, você tem que lembrar sempre, as pessoas são muito conectadas a coisa ruim. Ah, porque os espíritos, porque o mago negro, porque o dragão, porque o monstro, porque os assediadores inteligentes. Os mentores são muito mais inteligentes que todos eles, conhecem mais a questão energética. Se você passar por algum processo de assédio, você com certeza sabia da reação disso, da repercussão disso e estava preparado. Seus mentores te levaram ali porque você estava preparado para o processo. Aí tem um dramazinho que o cara faz, não, porque eu quase morri, morreu? Não, tá aí. Ah, o Wagner também morreu? Não, tá aí. Então, se foi, voltou, porque tinha preparação para isso. Não tem essa coisa de desespero. Saulo, pode atrair espírito para dentro da minha casa? Olha, a projeção astral pode atrair curiosos. Isso sim. Eu já tive várias experiências nesse sentido, algumas bem interessantes, de espíritos que eu encontrei. Assim, ele estava rodeando a minha cama, eu vendo aquilo em catalepsia. Aí eu cheguei para ele, não sabia quem era, né? Não sei se era mentor, que você vê só aquele vultozinho preto ao redor da cama quando você é horrível. Você tá ali mexendo. Aí eu falei, por favor, espera ali na sala, porque me atrapalha, eu não tô conseguindo sair, fico agoniado com alguma coisa me espreitando aqui. E realmente saiu, né? Aí quando eu fui na sala, ele falou, não, eu só vim aqui porque falaram que você saía do corpo, eu tô aqui vendo esse negócio aí. Aí eu falei, por que você tá vendo isso? Porque eu nunca vi uma pessoa sair do corpo e lembrando, as pessoas sempre saem meio adormecidas e eu queria ver como é. Então existem curiosos. Ao mesmo tempo também os espíritos ficam meio desesperados. Alguns podem tentar não deixar, porque um cara imagine, todo mundo inconsciente, os caras pintam e bodam, isso acontece no astral, leva a energia da mãe, do pai, do filho, do cachorro, e aí o cara resolve acordar a luz para bisbilhotar o ambiente. Não, velho. Vamos atrapalhar. Então pode acontecer de muitas vezes você estar deitado, você sentir alguns tipos de assédio, mas também existe defesa, existe mentor. Existe processo de ajuda nisso aí. Então, se você ficar conectado na parte não, porque vai me atrapalhar, porque aí você vai estar nessa frequência. A frequência não precisa ser um Pai Nosso, né? Mas pode ser o que você se sentir melhor. Pode falar com Buda, com Jesus, com Cristo. Eu converso com os amigos espirituais. Eu me direciono a alguma coisa lá em cima, a alguma coisa que está no universo, ou pode ser um ET, ou pode ser um grupo de espírito. Não só o meu mentor, às vezes eu converso diretamente com os mentores. Aí, como é que tá, não sei o quê. A maioria das vezes eu faço assim, eu jogo um direcionamento para qualquer espírito que está na região. Se tiver um grupo de espíritos que estejam disponíveis, por exemplo, eu hoje estou praticando as energias, estou me colocando à disposição. Eu estou tentando naquilo que eu sei, que não é muito, né? Mas é alguma coisa. Estou mexendo as energias, total. Hoje eu não vou dormir sozinho, minha esposa é muito medrosa, isso é fato, então eu vou ficar por aqui para dar uma força. Mas eu vou me esforçar um pouco mais no quesito consciencial, porque o acoplamento áurico diminui. Tudo isso eu converso, eu deixo tudo a par. Então, fiz algumas besteiras, me desequilibrei durante o dia, não deveria, ou em tal coisa, mas estou consciente disso. Estou consciente e estou querendo ficar consciente daí também. Perfeito, quem é? Ninguém. Até isso eu falo. Aí eu me coloco à disposição e sempre recebo, depois de alguns minutos, uns 20 minutos, eu recebo um aviso energético de que tem alguma coisa ali, né? Porque eu fico... O mais importante da projeção, uma dicasinha muito legal, é você tentar manter a consciência acordada. Mesmo você vai sentir, deixa o corpo sentir aquele sonão da morte, aquele sono pesado, e você foca no meio da cabeça, tentando se manter acordado. O corpo está indo, você está ali, o corpo está indo, você está ali. Até que tem uma hora
que você sente a pegada da maconha astral, velho. Você não, é por isso que eu digo, o cara que sai do corpo não precisa de droga. Você tá ali e começa a dar aquela chegada, velho, que vai lá, o negócio vai lá no fundo assim, volta, você fala, beleza, começou a onda, né? A chegada da maconha astral. Eita miséria, rapaz, aí cada puxão, daqui a pouco quando esses puxões acontecem, vai dando varreduras de estado vibracional, ou às vezes você já entra em catalepsia e nem percebe, você já está em semi-descoincidência, o corpo entrou num tipo de descoincidência, o cérebro mudou de frequência nessa tentativa, é o ponto X, tá? Ponto X que eu falo sempre, e você ficou. Então é a prática energética, é a cuidado emocional durante o dia, o equilíbrio mental, né? Como você pensa, como você direciona, durante todo o dia, e na hora de deitar, uma tentativa constante de deixar seu corpo dormir, mas você não. Se você estiver sem sono, não força, fica tranquilo. Como eu faço? Às vezes eu estou sem sono, tal, pratico energia, estou sem sono nenhum. Então beleza, sabe o que eu faço? Eu não luto com, eu preciso dormir, meu Deus, que depressão, meu Deus. Não faça essa desgrama com você, velho. Não dormiu, foda-se, fica com sono no outro dia. Mas o que você não pode é perder a paz interior. O que eu faço? Eu tenho ali do lado do meu celular, fica ali fazendo qualquer coisa, até, não mexa no celular. Eu mexo e saio do corpo. Eu mexi todos esses dias, saí do corpo todos esses dias, não teve nenhum problema. Eu como carne, é ruim sal? Poderia não comer. Se eu não comesse carne, seria muito melhor energeticamente. Mas ainda como. Posso melhorar? Com certeza. Tô chegando lá. Algumas mudanças estou fazendo aos pouquinhos, mas isso eu digo uma convicção. A principal urgência de nós seres humanos, ainda que essa seja importante e outras tantas, é o controle emocional. Nós somos analfabetos emocionais, nervosos, sem consciência em relação ao próximo, vivemos com raiva do ser humano e é isso tudo. Perigos da projeção astral, voltando, fiz a volta lá na esquina e voltei. Não se preocupe com a questão de fazer projeção em casa, tá? O único perigo que pode existir na projeção astral, repito isso sempre, é a não preparação psicológica e você causar um trauma em si mesmo, trauma este que vai acontecer no consciente, nos 20% proporcional que você tem na sua consciência em referência ao corpo, tá? Então, você já tem algum tipo de acesso, porque se tiver assédio, ele já está acontecendo, e você sabe, animal, você sabe que está tendo assédio. Não adianta fingir que não, porque eu vou ver. Não, você não vai ver, seu inconsciente, você vai processar o que está acontecendo no corpo físico, porque até isso... A questão do trauma é porque ninguém controla o inconsciente. O consciente é incontrolável. Você aprende a fazer a coisa certa independente de estar consciente. Você passa a fazer a coisa sempre certa. Isso aí é evolução. Quando você passa a estar mais evoluído a ponto de isso ter acessado já o seu inconsciente. Você passa a ser ético no inconsciente. Aí você está chegando a um nível de evolução alta para o planeta Terra, tá? Então quando você diz eu tenho medo, você tem medo no consciente, porque se você tiver que ter algum assédio, você já está tendo, você já está sofrendo e está inclusive sabendo, conversando, dialogando, brigando, seja o que for, com o espírito que está do seu lado. Então não se preocupe com essa. O trauma é o seguinte, prepara pelo menos o que você tem de acesso ao inconsciente em termos de informação. Leia livros, pegue de bons autores, sérios, caras que conhecem a coisa, né? Vai no Wagner, vai no Moisés, vai, rapaz, a Meire, pega todo mundo. Vixe, assiste os vídeos, tem tanta gente legal por aí, velho. Não fica preso em uma opinião somente. Nem, olha, não fala o Saulo falou. Se vocês falar Saulo falou, eu falo, foda-se você quem falou que Saulo falou. Porque não tem que ouvir a opinião do cara só. Você tem que estar com a mente aberta o tempo inteiro, discordar de que... Agora, discordar, a educação começa dentro de você e vai cair lá fora. Porque se você tiver com muita raiva no sentido no mundo, isso vai repercutir no seu próprio interior, tá? Essa raiva vai repercutir em você mesmo e vai fazer mal para você, nesse sentido. Porque isso repercute. Então, sempre é de forma educada. O conhecimento aqui. Eu estou aqui. Eu sou um ser que estou aqui olhando ao redor. Tudo está acontecendo ao redor de mim. Como funciona? A lógica do processo é eu controlo a minha consciência na medida, claro, do que eu posso, e controlo aquilo, a forma como eu reajo em referência ao mundo. Então, eu não me desequilibro tão fácil assim. Eu estou lúcido em relação ao quem que está... Eu não controlo o mundo lá fora, mas a forma como eu processo, um cara foi nervoso, então eu já boto a consciência na frente. Não, ele pode estar com algum problema, ainda que ele não tenha direito de fazer isso, enquanto daqui a pouco eu vou ver se passou do limite, eu vou chamar ele no cantinho, velho,
sempre com maturidade, sempre com direcionamento, sempre da forma que você consiga não entrar em atrito, não entrar em briga, porque não vale a pena brigar com uma pessoa desequilibrada. O que você vai falar, a pessoa vai gritar mais ainda. Então, desequilibrado não se discute, né? Nem entra em aspecto, porque você vai perder tempo com desequilibrado. E para finalizar isso aí, vocês vão chegar, não precisa de chegar nos lugares que vocês vão e falar essas coisas para a pessoa. Vocês têm isso dentro de você. Vá pesquisando, vá vendo. Tudo que eu falei aqui não é para levar como base para sua vida, é para pesquisar e analisar. Saulo, você tem que falar e tem não. Eu sei disso para mim. Quer dizer que se eu falar que, ó, galera, eu consigo voar, você vai também? Não. Voar, diga assim, me jogo num prédio, sai voando, você vai. Não, você tem que ter calma naquilo que você está vendo, analisar com ponderação, sempre fazer isso, para você não virar um viajor na maionese. Daqui a pouco você está repetindo conhecimento por aí sem nem testar. Isso é uma coisa que eu estou muito cuidado. Quantos anos eu estou estudando clarividência? Você acha que eu falo? Falo, caramba. Eu não sei nada, velho. Eu vejo uns vultozinhos lá ao redor da cama, mais em catalepsia, quer dizer, eu pelo menos assim, já vejo algumas coisas deitado, mexendo bastante as energias, já com uma certa descoincidência, eu já consigo ver, mas nunca acordado, assim, desperta. De vez em quando uma questão energética, uma reação de uma captação de pensamento, mas eu estou muito longe de um controle disso e eu não me sinto, eu sempre falei isso, sair do corpo não nos dá nenhum tipo de melhora, nos dá assim, a oportunidade, não quer dizer que nós sejamos evoluídos, nos dá a oportunidade de acessar evoluídos, que no sentido, você sabe, acessar o mundo de uma forma diferente, viver além do aquáriozinho. Isso dá uma visão de forma paradigma, que é das mesmas coisas diferentes. Você vai tendo uma visão diferente ao sair do corpo. Galera, perigos da projeção astral. Relaxe quanto a isso, tá? Relaxe, sai do seu corpinho. Você vai sair de um jeito ou de outro, inconsciente ou consciente. Então aproveita para fazer um negócio consciente, para ser feliz em referência a isso, tá? Vou botar aqui, tá aqui, vamos lá. Para ser feliz, para curtir sua liberdade, faz sem medo, não tem nenhum perigo, zero. Ah, Saulo, não tem, velho, não tem. E o espírito tá ali. Ah, mas e se eu ver? Se você vê, não, você já está vendo, está acessando, você está tendo diretamente acesso, e tudo que tiver que acontecer já está acontecendo no inconsciente. Você vai dormir, o cara está ali, se tiver que estar. Então qual é a melhor coisa a fazer? Sair consciente. Eu sempre, para terminar, se você sai na rua aqui, no meio da rua, é melhor andar de olho fechado ou de olho aberto? É melhor olhar de olho aberto, né? Porque você pode tropeçar, o cara pode vir e roubar. É melhor andar de cabeça baixa, inconsciente ou consciente, olhando, perceptivo, sabendo onde está. É melhor saber que na rua você pode ser assaltado ou andar que nem bobo, inocente. Então sempre a lucidez, ela tem um preço a ser pago, que é você perceber de forma, trazer ao consciente o que está acontecendo ao redor, mas aquilo não quer dizer que aquilo já não esteja acontecendo. É como aqui agora, muitas pessoas começam a estudar a lucidez, estudar a energia, começam a sentir o peso do umbral. Aí é melhor ficar sem saber? Mas não vai necessariamente lhe dar a certeza, a defesa de que aquilo não está acontecendo ali. Aquilo está acontecendo ali. É como a gente falou aquele dia no áudio de ontem, né, sobre aquele perigo que estava acontecendo lá no Espírito Santo. A polícia saiu, as pessoas vieram com as suas vontades, começaram a roubar. Aconteceu no Recife, aconteceu em Salvador, e está em todos os lugares. Quando a polícia volta, a violência diminuiu ou ela só está ali ao lado, na verdade esperando as espreitas? As pessoas continuam exatamente iguais, desejando pegar as mesmas coisas, desejando quem quer roubar, vai roubar, só não faz porque tem uma força contrária. Então ver a realidade, quando acontece agora essa saída da polícia, fica todo mundo assustado. O que mais assusta não é a greve da polícia, só para terminar isso aqui em relação àquele assunto lá, é saber que as pessoas são assim, estão escondidas ao redor da gente, que nós somos assim, tá? Eu me incluo também, com os seus defeitos, suas dificuldades, suas vontades, ainda que sem ética, sem moral, e qualquer momento que tiver uma força contrária que saia, no caso da polícia, ela vai aparecer. Então a questão da lucidez é a mesma, a questão da saída do corpo é exatamente o mesmo. As coisas que tem para o seu lado, elas já existem. Então se você já sofre, uma lógica para terminar mesmo agora, se você já sofre uma repercussão, certo? Você já sofre uma repercussão energética daquilo que você está passando no dia a dia,
melhor aproveitar e sair lúcido, porque se você já está sofrendo por isso, é melhor pelo menos sofra lúcido, sofra consciente, porque quando você só pode melhorar alguma coisa quando você percebe e aceita a dificuldade. Um paciente só pode melhorar quando ele entende a doença. Se você sabe que está passando por um assédio, você então, peraí, eu preciso mudar de conduta, eu preciso observar por que esse cara está do meu lado, porque não adianta só enfrentar e ir lá, ele vai conversar, ele vai te falar que uma das maiores utilidades da projeção astral é o autodesassédio. Não é o assédio, é o amparo. Amparar outras pessoas também é uma grande utilidade. Mas a maior é o autodesassédio, porque nós passamos por muito processo de assédio. Eu, você e os nossos familiares. Quando você vai, às vezes, ajudar até a sua família. Abraço para vocês aí, excelentes projeções. Não perca a sua liberdade por nenhum tipo de trava. No meio, nem muito cético, nem muito místico. Lá no meio, caminho centro, olhando para os lados, ponderando, vendo o que é legal, tira dali, vem para cá, separa. Às vezes a gente erra, não tem problema. Continua tentando fazer a coisa nesse nível. Esse é o caminho para a lucidez nesse mundo, porque todo extremismo de qualquer lado, ele gera desequilíbrio. Um abraço para vocês. Vamos embora até amanhã de manhã, falar já de outro assunto, tá? FOI, fui!